Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos fazendo o estudo da revista Sentinela, apenas com perguntas e respostas, estudo 45. Dê valor ao seu privilégio de adorar Jeová no templo espiritual. Então vamos para o nosso vídeo. Sejam todos bem-vindos, espero que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês. Vamos juntos agora preparar o nosso estudo de Sentinela apenas com perguntas e respostas. Estudo 45. Dê valor ao seu privilégio de adorar Jeová no templo espiritual. Então o texto base da nossa consideração é o livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 7. Adorem aquele que fez o céu e a terra. Então, o que nós vamos ver no decorrer desse estudo? Um dos ensinos mais profundos da Bíblia é sobre o grande templo espiritual de Jeová. Mas o que é esse templo? Este estudo vai explorar detalhes sobre esse templo que encontramos no livro de Hebreus. Depois deste estudo, você vai apreciar ainda mais o privilégio que tem de adorar a Jeová. Então vamos iniciar fazendo a pergunta do parágrafo número 1. O que o anjo está dizendo e por que isso é importante para nós? Resposta: ele diz a toda nação, tribo, língua e povo para temer a Deus, dar a ele glória e adorar aquele que fez o céu e a terra. Isso é importante porque Jeová é o único Deus que deve ser adorado e nós temos a oportunidade de fazer isso. Pergunta 2. O que é o templo espiritual de Jeová? Resposta: envolve tudo que Jeová tem feito baseado no sacrifício de resgate de Jesus, para que assim as pessoas possam adorá-lo. Pergunta do 3 e 4. Por quais motivos Paulo decidiu escrever aos Hebreus? Parte A. Então, a resposta: para encorajá-los, e o segundo motivo era que o apóstolo Paulo queria incentivar cristãos a se esforçar para entender verdades profundas encontradas na palavra de Deus. E a parte B, e o que ele fez para ajudá-los? Então, a resposta: Paulo ele explicou que o sacrifício que ele exigia já não servia para remover mais o pecado, pois a lei tinha sido anulada. Então, ele ajudou eles a entender que eles precisavam basear sua fé no sacrifício de Cristo para que pudesse aproximar de Deus. Pergunta do 5. O que precisamos entender com o livro de Hebreus e por quê? Resposta: precisamos entender tudo que Jeová fez para que nossos pecados fossem perdoados e que pudéssemos adorar Ele da maneira como Ele deseja. Porque fazendo isso, vamos conseguir entender bem o templo espiritual e a importância dele para nós. Pergunta do 6. Como o tabernáculo era usado? Resposta: o tabernáculo ou tenda de reunião era o lugar onde os israelitas se reuniam para adorar a Deus e oferecer sacrifícios. Pergunta do 7. Quando o templo espiritual começou a existir? Resposta: começou a existir em 29 era comum, quando Jesus foi batizado, ungido com o Espírito Santo e começou a servir como grande sumo sacerdote de Jeová no templo espiritual. Pergunta do 8 e 9. Qual é a diferença entre o sumo sacerdote de Israel e o grande sumo sacerdote Jesus Cristo? Então a resposta: o sumo sacerdote de Israel era um homem imperfeito que tinha que oferecer sacrifício para seus pecados e de tempos em tempos tinha que mudar, pois eles morrem ou morriam. E Jesus, já o sumo sacerdote, é eterno, não tem pecados e não precisa ter sucessor, pois ele não morre. Pergunta do 10. O que os sacrifícios no altar de cobre indicavam? Resposta: indicava que no futuro existiria um único sacrifício que livraria toda a humanidade do pecado.
Pergunta do 11. O que representa o altar em que Jesus se ofereceu? Resposta. O altar simbólico foi quando Jesus se batizou, se colocando à disposição para fazer a vontade de Jeová e dando sua vida pelo perdão da humanidade, se assim exercermos fé em seu sacrifício. Pergunta do 12. Quem podia entrar no Santo e quem podia entrar no Santíssimo? Resposta. No Santo podia entrar apenas os sacerdotes ungidos e no Santíssimo somente o sumo sacerdote. Pergunta do 13. O que o Santo e o Santíssimo do Tabernáculo representam para os cristãos? Resposta. O Santo do Tabernáculo representa a condição deles como filhos espirituais adotados por Deus enquanto ainda estão na terra. O Santíssimo do Tabernáculo representa o céu onde Jeová está. Pergunta do 14. Por que a adoração a Jeová no templo espiritual é superior à adoração que os judeus prestavam? Resposta. Porque a adoração pura de Jeová hoje está baseada no sacrifício de Jesus e na função dele como sumo sacerdote. O sumo sacerdote de Israel entrava em lugar feito por homens e Jesus entrou no céu, o lugar mais sagrado de todos. Pergunta do 15. Quem servia no pátio do tabernáculo? Resposta. Os sacerdotes, oferecendo sacrifício no altar de cobre e se purificando na grande bacia de água. Pergunta do 16. Quem serve no pátio interno e quem serve no pátio externo do templo espiritual? Resposta. No pátio interno são os cristãos ungidos e no pátio externo a grande multidão. Pergunta do 17. Que sacrifícios nós temos o privilégio de oferecer a Jeová? Resposta. O nosso tempo, energia, recursos, sacrifício de louvor, que é o fruto dos nossos lábios. Pergunta do 18. Que coisas precisamos sempre fazer e o que nunca devemos esquecer? Resposta. Orar a Jeová, pregar as boas novas, estar presentes à reunião para encorajamento mútuo. E nunca devemos esquecer do templo espiritual, para que assim possamos continuar louvando e engrandecendo o nome de Jeová. Então, meus queridos irmãos e amigos, estamos finalizando aqui o nosso estudo, apenas com perguntas e respostas, e espero que possa ter facilitado a sua preparação. Qualquer dúvida, acesse o site jw.org. Obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.